Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas e mais um programa totalmente especial dos materiais da Boneg e da Editora Mitos. Dessa vez, um mix de reviews curtos, tá? Como já fiz outras vezes, para mostrar para vocês uma série de títulos diferentes, para vocês entenderem um pouco, cara, de quão legal e vasto é o universo da Boneg. Se você chegou aqui por um dos reviews especificamente, eu aconselho que você assista todos, para que você conheça um pouco mais dos títulos e que você se interesse um pouco mais. Porque pode ser que tenha uma outra dessas HQs que seja do seu agrado e que vai ser uma ótima leitura e uma ótima descoberta, tá? Os materiais que a gente vai falar hoje são o seguinte: Zagor, nova série número 5, vou explicar todos eles com calma, tá? Vou falar deles individualmente. Dylan Dog, nova série número 18. Temos também Os Grandes Enigmas de Martin Mister, número 7. E finalmente, Julia, a edição relançamento de Julia, né? Julia, Aventuras de uma Criminóloga, número 8. Essas edições aqui, cara, mostram pra gente uma enorme versatilidade da Boneg, tá? De contar histórias em edições fechadas. Tudo bem que essa daqui é um compilado de edições pra ficar fechadinha assim. Mas ainda assim é uma edição que você compra fechada da Editora Mitos. Então, tudo que nós temos aqui são histórias fechadas, de gêneros totalmente diferentes, todos com arte excelente e com roteiro muito acima da média. Quando eu digo muito acima da média, cara, eu tô dizendo que não quer dizer que você obrigatoriamente aqui vai encontrar um quadrinho, uma graphic novel transcendental que você vai falar, cara, essa é uma das melhores leituras que eu tive na minha vida. Não chegamos a tanto, tá? Mas de vez em quando você encontra alguma dessas que é muito diferenciada. Mas, mesmo que você pegue histórias que sejam, entre aspas, mais fracas dentro do universo da Boneg, todas elas são assim, você termina de ler e fala, pô, cara, eu li uma boa história. Você fica satisfeito com a conclusão do material, você fica satisfeito de ter tido aquela experiência. E a gente sabe que hoje em dia a gente não tem esse senso de satisfação com todo tipo de leitura. Então por isso que eu te falo que a gente tem aqui grandes méritos. Sempre tem uma arte muito boa e a gente sempre tem uma história boa. Às vezes é uma história muito boa, às vezes é uma história excelente, às vezes é uma parada assim surreal de sensacional. Mas ela é sempre boa. Ela sempre te dá, porra, eu li uma história agradável, cara, eu me diverti lendo isso. E isso é muito importante. E o legal é que varia muito de gênero e que sempre te entrega uma história fechada. Eu acho que esse é o grande ponto, cara, de histórias fechadas. E histórias não só fechadas, mas que não tem uma amarra cronológica. Todos esses títulos aqui são números totalmente aleatórios dentro do que tem atualmente publicado, tá? Dentro dos seus títulos, eles são realmente aleatórios. E eu trouxe justamente misturados por isso. Porque eles são títulos aleatórios que você pode ler simplesmente esses números que eu estou te mostrando. Você não precisa comprar o resto da coleção, você não precisa comprar os próximos, os anteriores, você não precisa comprar absolutamente mais nada. Se você quiser comprar qualquer um dos títulos que eu vou te indicar agora, você pode comprar só ele. Porque ele funciona de maneira independente. Os títulos da Boneg, em sua maioria, eles funcionam como filmes, tá? Lógico que os filmes têm continuidade. Se você assistir os 4 Indiana... Vou falar só 3, não vamos falar 4, tá? Porque o 4 é melhor deixar de lado. Os 3 Indiana Jones. Digamos que você assiste os 3 filmes do Indiana Jones. Se você assistir os 3 de maneira seguida, tá? Eles têm uma continuidade? Pouco mais tem. Existe ali, você conhece um pouco mais da Harrison Ford, você sabe um pouco mais da vida do Indiana Jones, se você for seguindo-os. Pode ter uma pequena referência de alguma coisa, uma brincadeira de alguma coisa. Exemplo, tá? No primeiro filme, quando o cara vem com as espadas, com a faca e tudo mais pra cima dele e vai lá e dá um tiro. Depois a gente tem um outro filme que vai ter coisas que vão remeter aquilo. Enfim, a gente sabe das referências internas. Mas nada te impede de assistir simplesmente o segundo filme. Nada te impede de assistir o segundo filme do Indiana Jones. Ele é uma história fechada, que funciona muito bem fechado. Funciona em trilogia, funciona em continuidade ou funciona fechado. E os materiais da Boneg, em sua maioria, funcionam dessa forma, de maneira fechada. Você lê uma história e acabou. Se você continua acompanhando esses títulos, você vai pegando mais referências, vai descobrindo um pouco mais daquele personagem. E algumas coisas vão ficando mais interessantes, obviamente. Você vai pegando feição por eles, você vai pegando um apreço e você vai conhecendo mais pormenores. Mas não precisa, você pode pegar qualquer edição. Alguns títulos, vez ou outra, trazem histórias que continuam na edição seguinte, tá?
Isso pode acontecer. Não é totalmente comum para todos os títulos. Principalmente Julia e Dylan Dog, geralmente, 90% das vezes, eles trazem histórias fechadas por edição, tá? O Zagor tem histórias um pouco maiores, só que a Mythos agora publica nesse formato. E aqui a história está completa, porque ela justamente pega essas edições fininhas do Zagor e compila 2, 3 aqui dentro e faz uma história fechada, ou traz até 2 histórias fechadas aqui dentro, que é uma possibilidade também. Já o Martin Mystery, às vezes tem edições que começam uma história que vai terminar na seguinte, mas também não é sempre. Esse daqui é um volume fechado. Então, por isso que eu te falei, todas essas que a gente vai falar hoje são edições fechadas, sem cronologia. Você pode acompanhar, se interessar por qualquer uma delas e você vai curtir. Tem um guia aqui no canal que eu explico mais detalhadamente todos os títulos da Boneg, tá? Guia Boneg, que eu explico o que é cada um, o que você... Ah, eu gosto de tal coisa, então leia tal título e tudo mais. Lá você vai encontrar eu falando com 10, 15 minutos sobre cada título. Vou te explicar muito mais de onde ele veio, há quanto tempo existe e tudo mais. Então dá uma olhada naquele programa. Aqui a gente vai se focar mais nas edições em si, mas dá para você conhecer um pouquinho mais e se interessar também. Tá? Começando com os grandes enigmas do Martin Mystery. Essa edição 7 é uma edição já antiga. Atualmente o Martin Mystery está na edição número 26, se eu não me engano. Tá? Já estamos num número bem mais avançado do Martin Mystery. Essa ediçãozinha aqui especificamente custava R$ 26,90. Atualmente esse título está custando quase R$30. Tá? Ele não chega em bancas. Esse é um material que você compra pelo site da Amazon ou pelo site da Mythos. E ele tem uma publicação mais ou menos bimestral. Ok? Martin Mystery traz quase sempre histórias fechadas, às vezes tem essa continuidade, mas eu tenho até um guiazinho de quais estão continuando e quais são fechadas, que você encontra lá na aba Comunidades aqui do canal. Tá? Então você vai lá, eu tenho um guia, até acho que é a edição 23, explicando qual é sozinha e qual é continuada. Então isso já te ajuda bastante. Essa edição aqui, que é a edição número 7, A Grande Farsa, traz pra gente uma história que foge um pouco do princípio básico que a gente encontra na maioria. Mas é uma história que no fim das contas, traz um pouco da essência de Martin Mystery, tá? Eu vou explicar direitinho. Esse material começa, cara, de maneira totalmente sensacional, com o Martin Mystery lendo um livro na praia e rolando ali um caos total, coisas que são totalmente possíveis de acontecer com ele nas histórias, tá? E ele simplesmente está lendo ali a história. Dali pra frente, quando ele termina a história, ele termina assim, puto da vida, e fala, cara, eu terminei de ler um livro, tô bolado pra cacete, cara. Porque os caras me fizeram, eu li um livro inteiro, com uma premissa que aconteceu alguma coisa totalmente mirabolante, e no fim das contas, era simplesmente um sonho. E ele fica bolado e fala, cara, é uma sacanagem alguém me fazer ler um negócio, e no fim, porra, eu tô esperando uma conclusão espetacular, e ele diz, é um sonho. E ele chama isso de, porra, é uma grande farsa editorial. Isso acontece nas primeiras 3, 4 páginas, eu não tô te dando nenhum spoiler, tá? A partir dali, vai começar uma grande aventura em cima do Martin Mystery, que ele vai se envolver num assassinato e tudo mais, e vai ser uma história que vai começar a te guiar justamente por um caminho obscuro desses. Você vai falar, cara, o cara vai me sacanear. Ele tá me preparando pra no final falar que é alguma coisa assim, que era só um sonho, tá? Mas aí você vai precisar ler e descobrir o que acontece lá. É uma HQ bem divertida, bem interessante. Aí entra um pouco daquilo que eu te falei, tá? Se você é um novo leitor, eu sou um leitor relativamente novo. Eu li, no total, 5 edições de Martin Mystery na minha vida, tá? Então eu sou um leitor novo. Eu já comecei a achar algumas pistas ao longo da história, mas nem de longe eu matei qual era a conclusão do negócio. Mas a conclusão é muito boa, muito inventiva dentro do mundo dos quadrinhos, tá? E ela, o melhor, cara, ele brinca muito com o fato da linguagem dos quadrinhos. Algumas histórias só podem ser contadas em quadrinhos, tá? E aqui ele faz isso. Ele nos conta uma história que só pode ser contada nos quadrinhos, por causa de pequenos detalhes. E você vai conferir, cara, porque é muito divertido o material. Ok? É muito bom. A conclusão é muito legal, a história é totalmente fechada. Quanto mais bagagem você tiver de Martin Mystery, mais você vai pegar pistas pelo caminho da história. Mas se você não tiver, não tem nenhum problema. Porque no final, você vai ter todas as respostas e elas fazem sentido. Não é uma grande farsa. Tudo faz sentido e é tudo muito legal. Ele brinca com esse conceito
mas ele faz uma coisa usando a linguagem dos quadrinhos que só poderia ser feito aqui e funciona muito bem, tá? O roteiro dessa edição aqui deixa eu achar aqui. Porra, cadê o roteirista? Às vezes some isso daqui, tá? Deixa eu achar que deve estar pra cá. O roteiro dessa edição ficou por conta do Beretta e a arte do Castelli. Ótimo material, a arte da revista é muito boa, tá? O material é muito bonitinho, muito legal e você vai curtir bastante. As aventuras do Martin Mystery, cara, são grandes histórias no estilo Indiana Jones. Geralmente, por isso que eu te falei que ela tem elementos que não são do normal da série. Geralmente, tem algum grande caso de história, de arqueologia, alguma coisa que existe no mundo real, que vai ser esmiuçada aqui, tá? E que vai gerar uma grande história fantasiosa. Vou te dar um exemplo. Tem uma edição que é totalmente brilhante, que tem review aqui no canal e eu recomendo demais, que é uma história fechada também, que é sobre o dia 29 de fevereiro. Uma seita de pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro. E aí tem toda a história de por que existe o dia 29 de fevereiro, de como foi feito o calendário, de como foi feita, estabelecida a medição de horas. Tudo isso está dentro do roteiro da revista. Tudo isso é apresentado. Então você termina a revista, não só tendo lido uma história legalzona, tá? Que é muito boa a edição, mas você também aprende muita coisa. Então você termina a edição muito mais culto. Menos burro, talvez, mais esperto. Enfim, a terminologia que você quiser. Mas você termina com conhecimento a mais. Eu acho isso brilhante. Aqui não é o caso. Mas aqui ele brinca com ser uma coisa original, tá? Com te trazer alguma coisa a mais. E ele brinca muito bem com isso. Ótimo roteiro, ótima edição. Essa daqui você pode comprar totalmente fechadinha. Eu comprei na Amazon numa promoção que rolou. Paguei acho 15 reais nela. E é assim, são quantas páginas? 100 páginas de quadrinho, 98 páginas. 100 páginas com a capa. 100 páginas que você vai pagar e vai terminar assim, porra, eu me diverti. Foi legal, valeu a pena. Esse senso de valeu a pena, eu li uma coisa legal, e que se você não quiser continuar com... Você não vai ficar naquela necessidade assim, porra, eu tenho que comprar agora o número 8 do Martin, eu não tô com dinheiro. Não tem problema, cara. Ah, eu tenho que comprar as 6 edições antes. Você vai tentar comprar, se você quiser ler. E se você pintar uma promoção, se você tiver oportunidade. Não há essa necessidade cronológica. Uma outra coisa importante, tá? Para mostrar isso. Essa edição aqui, por exemplo, foi publicada na 226 de Martin Mystery, que saiu em 2001 na Itália. As outras edições, por exemplo, a edição número 8, ela pode publicar um material dos anos 90. A edição número 9 pode trazer um material de 2010. Martin Mystery é publicado pela Mythos sem nenhuma ordem cronológica, de nada. Eles simplesmente escolhem uma história e publicam. Para te mostrar que você pode ler de maneira totalmente aleatória, porque eles já publicam de maneira aleatória. Então, a edição número 7, tá aí a dica, vale muito a pena, edição bem legal, bem divertida. Legal também, obviamente, é o Zagor, cara, que eu descobri, assim, que é um personagem totalmente diferenciado e que você pode se divertir bastante lendo um super-herói do Velho Oeste. Zagor é um super-herói, tá? Ele, sim, tem um uniforme, ele não chega a ter poderes, mas ele chega a ter um treinamento e uma origem muito similar à do Batman. Tem o quadrinho Zagor Origins, que eu fiz review aqui no canal, e ele tem uma origem parecida mesmo com a do Batman. Matam os pais dele, ele jura vingança e ele vai treinar no circo, vai treinar em N lugares para se aperfeiçoar e virar um combatente ao crime da floresta de Darkwood. É um material bem legal. As histórias do Zagor extrapolam completamente a realidade do básico do Velho Oeste. Você pode achar que se você está lendo ali o Zagor, por causa dessa capa aqui e tudo mais, ele simplesmente vai estar lutando contra bandidos normais do Velho Oeste, e não é por aí, tá? As histórias do Zagor, ele vai encontrar alienígenas, monstros, seres superpoderosos, tá? Tipo super-herói mesmo, cara. Ele enfrenta de tudo. E é sempre legal, porque ele é fodão demais e as histórias têm um ritmo aventuresco muito bom e um desenrolar bem interessante, sem as amarras, sem a cronologia. Você não pega assim, porra, peraí, agora o Zagor... Quem é o Robin? Exemplo, tá? Quem é o ator Robin do Batman? Peraí, não sei. Aqui não tem isso. É sempre o Zagor, sempre ali com o parceiro mexicano dele, lá, esqueci agora o nome do... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, tá?
sempre ele, o parceiro dele, e não tem quem é o novo caso amoroso. Não, cara. É sempre o Zagor cair na porrada com o problema que tiver. Literalmente cair na porrada, nos tecos. E se tiver que matar a galera pelo caminho, ele mata também. Ele dá tiro de revólver, desce machadinha na cabeça. Enfim, é um quadrinho pra tu ver um cara, heróizão anos 90, anos 80 mesmo, descendo cacete em todo mundo. É legal, é divertido, a arte é sempre muito boa, historinhas fechadas nessas edições aqui e ponto. Material sai também no formato italiano, capa cartão, papel offset. Olha a arte disso aqui, cara, vou te mostrar. Sempre vem um cartão postalzinho desses, tá? Olha essa arte aqui, cara. É uma arte clássica muito boa, tá? Aqui a gente tem uma história fechada chamada Os Servos de Kron. Olha isso aqui, cara. Muito, muito legal. A arte é muito boa. Esse material custa um pouco mais caro. Cada edição dessas de Zagor costuma custar em torno de R$50, tá? Mas você sabe que na própria Mito você consegue 30, 40, 50% de desconto. Na Amazon também. Aqui a gente tem o roteiro do Buratini e a arte do Esposito Bros. Aqui a gente começa com um mistério de uma floresta que está pegando fogo. O Zagor vai lá ajudar e tudo mais. Daqui pra frente se desencadeia uma série de eventos que o Zagor vai descobrir que tem um grupo que já enfrentou ele em outro momento, tá? Mas essa questão cronológica não afeta em nada. Ele fala que já lutou contra esses caras, mas isso fica no passado, ok? E você entende a história e leva daqui pra frente. Um grupo de irlandeses que tem uma seita também bizarra e tudo mais. Eles usam essas máscaras que estão aqui, ó, na capa, tá? E ele vai cair na porrada com esses caras. Não precisa entrar em muito mais detalhes que isso, que dentro da história você vai ver o desenrolar disso. O que importa é que o Zagor vai, obviamente, desbaratar completamente e aniquilar essa galera toda ao longo das páginas. E vai ser legal. Tu vai ver muita ação, muita ação. Lembrei o nome do cara, é Chico, tá? Chico é o parceiro do Zagor. Vai ver muita ação, muita porradaria. O Zagor matando tudo que passar pela frente dele, sim. Mas não é aquela coisa matar sanguinariamente, não. Cara, eu tô numa troca de tiro com os caras, numa porrada muito braba. Se tiver que morrer, vai morrer. E eu não vou ficar chorando por causa dos caras. É basicamente isso, tá? Então você vai ter um HQ bem divertida pra você conhecer um novo estilo de ação. Um novo estilo de revista de super-herói que você pode não estar acostumado. E quem sabe você vai curtir bastante. Porque às vezes a gente só quer isso. A gente só quer uma... Eu pelo menos estou buscando muito isso, tá? Nem sempre eu quero um roteiro de super-herói que seja uma coisa... Alan Moore criando um material... Eu amo Alan Moore, mas eu não quero toda edição seja um Alan Moore ou um Neil Gaiman criando... Ou Grant Morrison criando uma coisa extremamente tapafúrdia com reviravoltas e plot twists e não sei o quê. E camadas e camadas de coisas subentendidas e referências a 30 anos atrás da HQ. O Grant Morrison trazendo personagem da Era de Ouro e... Não, cara. É simplesmente um herói de uniforme caindo na porrada com vilões. Numa história que faz sentido e acaba. É isso que você encontra nessas edições aqui de Zagor, tá? Zagor Nova Série é um material legal para quem busca ação de super-herói. A diferença é que não é em Manhattan. A diferença é que ele não voa. Às vezes ele pode até lutar contra alguém que voe, tá? Mas ele não voa. Mas ele passa pelas árvores, nos cipós, igual o Homem-Aranha e igual o Batman. E igual tantos outros, tá? Vale muito a pena. Zagor é muito legal. Tem review de outros materiais aqui. Recomendo muito Zagor Origens. Recomendo outros materiais também. Dê uma olhada que tem aqui outros reviews. E dá uma olhada no guia, obviamente. Continuando, nós temos Júlia. Júlia número 8, da série que traz a origem da Júlia desde o seu número 1. Júlia atualmente é publicado de duas maneiras, tá? Tem essa edição aqui, que atualmente está no número 20. Ela sai de maneira periódica, não tem uma periodicidade totalmente definida, mas a Mitos lança de 5 em 5 volumes de uma vez, tá? Esses 5 volumes vão trazendo Júlia desde o número 1 de 1998, quando ela foi criada na Itália. Cada edição dessas aqui é exatamente a mesma edição da Itália. Então, essa edição número 8 publica a edição número 8 italiana, que deve ser de 99, tá? Confirmando maio de 99. Atualmente, então, a gente tem a edição número 20, que publica a edição número 20 italiana. Você segue a vida da Júlia desde o início. Mas qualquer uma dessas edições traz histórias fechadas e sem cronologia.
não se preocupe. Tirando a edição 1, 2 e 3, que é a trilogia inicial da personagem que apresenta ela, edição 9 e 10 e edição 19 e 20, que a 9 e 10 são continuadas e a 19 e 20 também, todas as outras são casos isolados. E sempre com histórias muito acima da média, mas muito acima da média, de uma criminóloga consultora da polícia que ajuda a traçar perfis psicológicos de criminosos. Nessa edição aqui, a gente tem um material bem diferente do que a gente vê normalmente, e eu acho que esse é o maior brigantismo do Berardi. Trazer não só a humanidade para a personagem. O Berardi, o cara que criou o Ken Parker, que está aqui atrás, ele é o roteirista de Júlia de todas as edições até hoje, que atualmente está no número 200 e pouco na Itália. Então, ele é um cara que está ali sempre na revista. Então, você sempre tem um padrão de qualidade dele. Além de ele criar uma personagem humana, ele cria histórias novas e que nem sempre são os mesmos crimes. Eu achava que era sempre um assassinato, eu achava que era um CSI, e não é assim. Às vezes é um crime de um assalto ao banco. Às vezes não tem crime. E às vezes ela não investiga nada. Às vezes alguma coisa acontece com ela. E sempre é fechado. Cara, é muito bom, é muito alto nível. Essas histórias têm 130 páginas em cada edição. E tirando aquelas que eu te falei, são todas fechadas. Tem review de quase todas as 20 primeiras aqui no canal, tá? Eu te falei que tem 2 edições. Tem essa que está número 20 e tem uma nova que vai estar chegando nas bancas também nesse formatinho de capa cartão, tá? E papel offset em preto e branco. Aqui também tem o cartão postal, tá? Que vai sair no número 1 agora no fim do ano ou no início de 2022. Essa edição número 1 vai ser colorida porque é uma edição especial que traz a edição número 200 italiana. A partir da número 2 ela volta a ser preto e branco. E ela publica, então, em ordem, as revistas a partir do número 200. A número 1 é a 200 italiana, a número 2 é a 201 e dali sucessivamente. Então a gente vai ter 2 revistas de numeração baixa da Júlia. Uma trazendo as edições desde sua origem, que você consegue todos esses 20 números, tanto na Amazon quanto no site da Mitos. E eu recomendo demais, demais, demais. Vale muito a pena. Você não vai... Todo mundo que caiu aqui na lábia ouviu o Barbie e falou, tá, eu vou dar uma chance. Todo mundo se apaixonou. É ler e amar. Então, tem essa. E a partir de agora, assim que sair, eu vou fazer review aqui no canal, tá? Vai ser uma nova número 1, que vai trazer da número 200 em diante. Aqui nós temos a Júlia viajando para uma reserva indígena, onde aconteceu um crime anos antes dessa viagem que ela faz, e ela vai lá para tentar ajudar em algum tipo de investigação de alguma coisa, tá? Ela vai acabar se envolvendo numa situação ali dessa questão da reserva indígena, e uma coisa que é muito presente nas histórias é toda uma questão de análise crítica da sociedade, de vários aspectos da sociedade. Aqui, obviamente, é sobre como as tribos indígenas americanas, como esse povo vive, como ele é tratado. E acaba que a Júlia não entra exatamente numa revista que ela vai chegar numa conclusão de investigação, que ela vai levar o caso adiante. Ela vai realmente se ver envolvida nessa sociedade e daqui pra frente coisas vão acontecer. Uma história sempre muito boa. E essa daqui foge totalmente das primeiras edições ali, que sempre era um caso por edição. E mostra pela primeira vez que, cara, Berardi vai trazer umas histórias diferentes. Ele vai aprontar algumas coisas que não sejam exatamente crimes. E daqui pra frente tem várias edições que fogem completamente disso, tá? Recomendo demais. Essa daqui não é a HQ mais recomendada. Se você me perguntar, Barba, me animei. Que número eu compro? Não vou, se você for comprar uma, eu não vou te mandar comprar essa. Eu vou te mandar comprar a edição número 11 ou a edição número 6, que são edições assim, brilhantes e que você vai gostar demais, porque justamente tem a investigação. Como essa não tem a investigação, essa daqui é muito boa, mas como essa não tem a investigação densa, eu não vou te recomendar essa de primeira. Mas logo em seguida você já pode comprar, tá? O roteiro, como eu te falei, é do Berardi. E a arte, cara, olha a arte dessa revista. Sempre tem artistas sensacionais no material. E como a Mitos está publicando com o papel offset no formato italiano, a gente tem uma edição sempre muito bonita de ser apreciada. Aqui a arte fica por conta do Giorgio Trevisan, com uma colaboração da Laura Zuccheri. Tá? Material muito legal. Essas revistas são um pouquinho mais caras, costumam custar em torno de 30, 32, porque elas têm 130 páginas. Mas a história tá fechadinha. Beleza? Pra fechar, cara,
um personagem que eu gosto demais. Dylan Dog é um personagem totalmente fantástico e que traz pra gente histórias de terror fechadas por edição. Tem 2 títulos, Dylan Dog e Dylan Dog Nova Série. Os 2 são com histórias fechadas e a única diferença entre os 2 é a seguinte. Dylan Dog, a Mitos publica ali igual Martin Mystery. Ele pega uma história ali, outra aqui e tudo mais, só que do número 200 e pouco, agora eu não lembro mais o número, do 200 e pouco pra trás. Dylan Dog Nova Série, a Mitos publica do 200 e pouco pra frente. Então, todo mês tem uma revista nova do Dylan Dog. Ou a Dylan Dog normal, ou a Dylan Dog Nova Série. Elas alternam, tá? As duas são bimestrais, uma sai nos meses ímpares e a outra sai nos meses pares. O que importa é que nós temos um detetive de casos sobrenaturais que envolvem monstros, fantasmas, enfim, o mais diverso tipo de coisas possíveis. Detetive londrino que tem ali, talvez, alguma similaridade bem longe com o nosso John Constantine, tá? Mas fica só nessa de serem 2 londrinos detetives que investigam casos sobrenaturais. Mas aqui nós temos sempre histórias muito legais, muito diversificadas. Aqui nós temos vários roteiristas trabalhando, tá? Vários desenhistas diferentes, mas sempre mantendo um alto nível. Algumas são brilhantes, cara. Algumas histórias você fala, cara, que história genial, cara. Algumas têm reviravoltas completamente incríveis. Outras têm referências a cinema, a literatura, referências assim gritantes, até visuais o tempo inteiro. Essa daqui traz uma outra faceta dos materiais de Dylan Dog, que é usar o terror para fazer críticas e análises sociais. Isso daqui, como você pode ver, tá? Traz pra gente um cubículo de escritório. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. A máquina humana traz pra gente um Dylan Dog diferente. Um Dylan Dog que trabalha num escritório. E a história que vai desenrolar aqui, cara, é uma história totalmente diferente que vai falar sobre como funciona essa exploração das empresas em cima do funcionário, né? Então, como essas empresas corporativas, essas empresas de escritório, como elas trabalham em cima desses caras, como elas exploram esses caras e como a vida desses caras é estressante e escravizada pela empresa. Esse é o ritmo da HQ. Ela foge muito do padrão básico das investigações, tá? Ela foge... Não que o Dylan investigue pra cacete. Cara, não é um HQ assim... Ele não é um Sherlock Holmes nas histórias, tá? Ele tá ali deduzindo algumas coisas e são lá os casos de terror quaisquer, tá? Mas aqui foge muito disso porque aqui nós estamos vendo o Dylan vivendo isso. Ele tá sendo um desses funcionários da empresa mesmo e a gente tá vendo o quanto isso tá acabando com a vida dele. Num clima de terror muito bom, uma HQ, porra, sensacional, cara, um material bem legal e que eu recomendo demais se você der uma chance. Dylan Dog sempre tem as historinhas fechadas, até hoje eu não peguei nenhuma história que continuasse, tá? Todas foram fechadas, são também 100 páginas de quadrinho, 98 páginas, com histórias que vão te surpreender bastante. Se tu curte terror, tá? Nos mais diversos gêneros e variações possíveis, Dylan Dog ou Dylan Dog Nova Série são um título que vai te agradar bastante. Essa daqui é a edição número 18, atualmente está na 20 e pouco. E você sabe, cara, aqui no canal você vai vendo review de todos esses títulos que eu tô apaixonado por todos. Curto demais esses materiais. E conforme eu for lendo, eu vou trazendo outros reviews. De vez em quando eu faço reviews únicos, de uma ediçãozinha só. E às vezes faço assim um mix com vários materiais, que eu acho legal de vez em quando fazer também. Porque tu tá assistindo e vai se empolgando e acaba ouvindo sobre mais. E às vezes você nunca tinha visto um review de Martin Mystery e acabou ouvindo por causa desse programa que tinha vários. Todas as edições recomendadas, tá? Todas as edições que estão aqui na minha mão, histórias fechadas, totalmente diferentes, mostram uma versatilidade e um brilhantismo da Sérgio Bonega Editora que é espetacular. Nós temos um terror, uma HQ totalmente calcada na realidade, humanidade de uma criminóloga. Nós temos aqui a aventura elevada ao máximo ali, tá? No Velho Oeste, mas envolvendo elementos sobrenaturais, fantásticos e tudo mais. E aqui nós temos a história sendo contada com HQs de aventura e, obviamente, tem toda uma parte mística e fantasiosa por trás, mas sempre com muita informação e conteúdo histórico. Cara, Bonega é espetacular. E se tu não lê nada Bonega ainda, tá perdendo tempo. Deveria começar. Eu perdi muito tempo para começar a ler isso, mas agora que eu comecei, esse ano que eu entrei de vez na Bonega, eu tô deslumbrado e cada vez eu quero ler mais desses materiais.
dê uma chance também que você não vai se arrepender. Beleza? Curtiu o programa? Já curte esses materiais? Vou deixar os linkzinhos dessas edições na Amazon. Você comprar na Amazon, você ajuda demais o canal. Se você usar os linkzinhos, tá? Você ajuda demais a financiar aqui o trabalho do Barba. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido aqui o programa. E espero que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre aqui para ver outros programas, outros reviews dos mais diversos possíveis. Tá? E não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram do Barbas também. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.